Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje nós vamos falar sobre aquela mulher e aquela guerra, tudo causada por causa de um fruto da discórdia. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Guerra de Troia e é importante dizer para vocês que isso aqui é um grande resumo porque isso envolve uma série de livros clássicos da mitologia. Por exemplo, a Ilíada praticamente sobre a Guerra de Troia, parte da Odisseia e parte de outros livros também é sobre. Então aqui é aquele toque do CDH para você conhecer uma das maiores guerras ou mais importantes da mitologia e talvez da história da Grécia Antiga. E é bem importante essa mitologia e essa história, porque até o início do século passado a gente acreditava que Troia era uma invenção, era uma metáfora da Odisseia, da história da Ilíada, da Odisseia, e um arqueólogo achou, seguindo justamente essa história, o que provavelmente foi a cidade de Troia antiga. Então, além da parte mitológica do texto, ela também faz referência a uma parte histórica. Provavelmente essa guerra existiu de verdade. E Léo, olha só, essa guerra, como você já deu ali a sementinha, começa com Helena. Helena é a mulher mais bela do mundo e foi disputada entre vários pretendentes e ela decide, portanto, ficar com um deles, o rei de Esparta, Menelau. Esparta, para quem não lembra, era ali a cidade dos guerreiros mesmo, né? E os outros pretendentes juraram defendê-la a qualquer custo. Bem, então depois desse concurso de Miss Universo, onde ela foi eleita a mulher mais bonita do mundo, ia acontecer um casamento na Tessália, não o casamento dela, um outro casamento qualquer ali na Tessália. Enquanto as pessoas estavam preparando o casamento, convidaram todos os deuses, menos uma deusa chamada Eris. Ela é a deusa da discórdia. Esse casamento qualquer era dos pais de Aquiles, mas isso fica para um outro momento. Frustrada, a deusa Eris faz o seguinte, bola um plano para criar a tal da discórdia. Ela endereça um pomo dourado, uma espécie de maçã dourada, a mais bela entre as deusas, e joga lá no meio, sabe assim? E aí, Atenas, Afrodite e Hera se diziam merecedoras desse pomo. Atenas, a deusa da estratégia de guerra, Afrodite, a deusa do amor, dos relacionamentos amorosos, e Hera, a grande parceira de Zeus, poderosa, né? Uma mulher super forte nesse sentido de poder feminino. Exato, e aí, óbvio, começou ali uma discórdia entre elas para ver quem era mais bonita, e Zeus deu uma de João sem braço e falou, eu não vou fazer esse julgamento, e aí ele enviou as três para Troia, deu esse pomo dourado para Paris, que era o filho do rei Príamo, e ele vivia pastoreando em volta de Troia, justamente para fugir de uma profecia que dizia que ele seria o causador da queda da cidade. Então ele vivia ali meio exilado, de boa, quando chegaram três deusas com esse pomo para ele dar para a mais bela. Então essa decisão coube a Paris. E aí, para ter o voto de Paris, cada deus ofereceu alguma coisa como recompensa ligada, claro, às suas características. Então Hera prometeu poder e riqueza. Atenas prometeu glória e fama na guerra. E Afrodite prometeu a mulher mais bela como esposa. Então Paris entrega o fruto a Afrodite em promessa desse grande amor, que ele ainda não sabia quem era, e Afrodite o leva para a Grécia, onde ele conhece Menelau, que é o rei da Esparta, e aí ele vê pela primeira vez Helena, que é a mulher a quem Afrodite o destinou em casamento e em paixão. Então, enfeitiçada pelos poderes de Afrodite, Paris a rapta e a leva para Troia. A essa altura, Helena ela não resistiu ao rapto nem nada, porque ela estava justamente sob efeito desse encantamento de Afrodite chamado amor. Como os outros pretendentes tinham jurado proteger Helena, então eles se reuniram e fizeram uma aliança. E aí decidiram navegar até Troia com vários guerreiros importantes. Agamenon era rei de Micenas e irmão de Menelau. Odisseu, que daí vem o livro Odisseia. Nestor, rei de Pilos e também um dos argonautas de Jasão. E também o grande herói Aquiles. E todo o seu exército composto por vários homens, inclusive o seu amigo e braço direito Patroclo. Dizem, inclusive, que existia uma relação amorosa entre esses dois. Dizia-se até que eles eram primos, de repente, de tão próximos.
É legal que antes dele aceitar se unir a essa aliança, a mãe dele, que era uma Oceânide, ela, com medo de uma profecia de que Aquiles morreria nessa batalha, ela disfarçou ele de mulher. Mas aí Aquiles não era bom de se travestir de mulher, e ele foi logo descoberto ali, e aí começou um trabalho de convencimento, e ele foi convencido a participar dessa aliança de gregos contra Troia. Só que esse protecionismo da mãe de Aquiles não foi de agora. Quando ele nasceu, ela tentou torná-lo imortal, e aí mergulhou ele no rio Sting, que é um rio que corre entre a Terra e o Hades. E para isso, ela segurou ele pelo calcanhar esquerdo, mergulhou, soltou e deixou esse único ponto vulnerável, mortal. E é legal a gente lembrar que, assim como Hércules, Aquiles também foi tutorado por Quirón, aquele centauro ferido que treinou vários dos melhores guerreiros gregos. Ele, inclusive, ganhou um presente do seu tutor, um escudo mágico e poderoso. E aí, quando eles estavam terminando os preparativos para a viagem, o rei Agamenon falou assim, tá tudo pronto, eu vou dar uma caçadinha ali. E aí caçou um dos veados consagrados à deusa Ártemis, responsável pela caça, fazendo com que uma praga reduzisse logo de início, nem tinha começado ainda a batalha, mas uma praga reduzisse o número de homens. A única forma de acabar com essa praga, com essa ira da deusa, era sacrificar a própria filha virgem de Agamenon em seu altar. E aí ele ficou, puta, vou fazer, não vou fazer? Bom, melhor eu fazer para acabar com isso logo. E aí no último momento, quando ele ia matar a filha dele, Ártemis arrebatou a donzela, transformou ela em sacerdotisa do seu próprio templo e no lugar deixou um bezerro para ser sacrificado. Bem, depois de todas essas peripécias, a tropa agora estava definitivamente pronta. E aí eles atravessaram ali o mar da Grécia até onde hoje é a região ali da Turquia. Chegaram à tal da cidade de Troia, que era gigantesca, com muralhas imensas. Tomaram as regiões vizinhas e aliadas de Troia, mas durante 9 anos, não é um filme de 2 horas, são 9 anos, eles tentaram tomar Troia e não conseguiram. Até que finalmente algo de diferente acontece. O que eles estavam fazendo? Eles chegavam num aliado e as mulheres que eles gostavam, eles pegavam para eles como cativas, viravam meio que servas sexuais ou qualquer coisa do tipo. E tinha acontecido isso com uma cativa de Agamenon, que era sacerdotisa de Apolo. E aí ela falou assim, olha, ok, vocês me pegaram aqui, mas eu peço em nome de Apolo que você liberte a minha filha. Ele falou, não vou. E aí uma nova peste, vinda de Apolo, assolou o exército de novo. Aí Aquiles, numa reunião que eles tiveram lá, Aquiles foi e meteu o dedão assim na cara de Agamenon e falou, você é o causador desse caos que está acontecendo aqui por não ter liberado a prisioneira. E Agamenon falou assim, não, beleza, você quer que eu me desfaça da minha prisioneira? Eu me desfaço, mas aí eu quero a sua. Eu quero que você me dê a sua concubina aí. O Aquiles falou assim, então é nessa base que você quer montar uma aliança? Eu entrego ela para você, e aí vocês se viram, porque eu não vou mais lutar. As batalhas continuaram, então, mas sem Aquiles, porque ele falou que não ia lutar. E os gregos estavam em muita desvantagem, tomavam cacete toda vez que eles tentavam atacar os muros de Troia. Algumas vezes os troianos saíam dos muros para enfrentar eles do lado de fora, e os gregos tomando porrada atrás de porrada. Eles tiveram até a ajuda de alguns deuses. Hera e Poseidon ajudou os gregos contra os troianos, mas Zeus chegou e falou, não quero nenhum deus se metendo nessa guerra entre os dois. Então vamos sair fora, vamos deixar os seres humanos aí se virarem. E aí os troianos continuaram subjugando os gregos em batalhas. Os gregos perderam um monte de gente, tiveram uma série de barcos queimados. Eles estavam perdendo a guerra. E aí Nestor, que também era um dos reis que estavam ali na aliança dos gregos, pediu para que, ok, Aquiles, você não quer lutar, mas eu quero então os seus homens, né? E aí pediu para o Patroclo, que é o braço direito de Aquiles, para então assumir a posição de liderança frente aos homens de Aquiles. E aí Patroclo foi lá na tenda de Aquiles e falou, olha, Nestor tá pedindo aqui, o que você acha? E aí Aquiles, olhando pela sua tenda, viu os barcos queimados, viu um monte de grego morrendo, não sei o quê, e falou, não, tudo bem, vai lá, eu te entrego a minha armadura e a minha biga, né, a minha carruagem de guerra com 2 cavalos, só te peço uma coisa, Patroclo, se concentra em repelir os troianos e não em atacar, porque ele estava com medo de que o amigo dele morresse.
E aí eles foram pra batalha e o Patroclo com a biga do Aquiles, a armadura, escudo, tudo aquilo. E aí ele foi pra cima dos troianos. Quando os troianos viram aquilo, falaram: epa, é Aquiles. Eles recuaram para a cidade de volta, né? Liberaram aquele campo ali na frente da cidade que tinha sido tomado já pelos troianos já bem estabelecidos, liberaram, voltaram, deram uma trégua para os gregos, porque eles praticavam incursões no acampamento da Praia dos Gregos para atacar os gregos, até que o príncipe Heitor, que era o maior guerreiro troiano, irmão de Paris, desafiou o Patroclo para um combate, para um duelo, porque ele achava que era o Aquiles. E aí, com toda uma parte mitológica em que o deus Apolo retira a armadura do Patroclo, retira a lança dele, Heitor consegue atravessar a sua própria lança, matando o Patroclo, que era o primo ou amigo íntimo do Aquiles. E aí Aquiles recebeu a notícia, ficou devastado, assim, ficou muito mal mesmo. Algo desperta nele, a sede de vingança. E aí, com a ajuda da mãe dele, que tem acesso direto aos deuses, ele consegue novas armaduras de Hefesto, que é o deus do fogo e forjador, e assim ele fica pronto para a próxima parte da batalha. Bem, Aquiles, pé da vida, hashtag chateado, partiu para o campo de batalha com todas as suas armas, armaduras, seu escudo mágico e começou a passar o facão em tudo quanto era troiano que ele vinha na frente. E todos os troianos morriam de medo dele, mas Heitor decidiu enfrentá-lo. No entanto, quando Aquiles se aproximou, Heitor se apavorou e fugiu, correndo ao redor da cidade com Aquiles o perseguindo. Obviamente que isso é uma versão grega da guerra. Então, obviamente, eles quiseram dar uma zoada no herói troiano. Então, a cena deve ter sido engraçada para os gregos de Heitor fugindo em torno da cidade e Aquiles o perseguido. E após ser iludido, então, pelos deuses, Heitor acabou sendo morto por Aquiles, que levou seu corpo embora para o acampamento grego para que não pudessem fazer o ritual necessário de enterro, né? Para dar aquelas honras de estado ao maior guerreiro que Troia tinha. E aí com a morte de Heitor, Troia precisava contar com os seus aliados que ainda sobreviviam para se manter na batalha, porque Heitor era o cara de Troia. E vários vieram, como por exemplo as Amazonas, né? As mulheres guerreiras vieram em nome de Troia. Só que Aquiles, como um semideus, como realmente um herói dessa história, não tinha para ninguém. Então os aliados todos caíram perante a ira de Aquiles. Bem, e Aquiles conseguindo finalmente sua vingança, né, matando Heitor pela morte de Patroclo, no acampamento, ele acaba construindo uma imensa pira funerária, queima o seu amigo ali no momento de profundo lamentar por sua morte. O rei de Troia, que chamava Príamo, então pai de Heitor, pai de Paris, com a ajuda dos deuses, conseguiu escondido ir até o acampamento grego, foi até a tenda de Aquiles, entrou lá e pediu o corpo do filho de volta, né, do Heitor, que ele tinha acabado de matar, de volta para fazer as honrarias. Só que ele fez um discurso tão bonito, o Aquiles começou a se lembrar da sua própria conexão com o seu pai, que ele foi muito sozinho, aquela coisa toda de se identificar com o discurso, e liberou, concordou. Então o rei Príamo levou Heitor de volta para Troia, meio que estabelecendo um período muito curto de trégua, mas aconteceu. Bem, nesse período de trégua, Aquiles estava ali para conhecer uma troiana. Ela era uma princesa, chamava Polixena. E ele acabou se apaixonando por ela. Eles começaram a ter um romance, eles começaram a negociar o casamento dela. Ele foi até o templo de Apolo para combinar os detalhes do casamento. E nesse momento, Paris estava observando isso. E ele era um excelente arqueiro. Ele pegou uma flecha envenenada e atingiu justamente o calcanhar de Aquiles, no tendão, onde hoje é chamado de tendão de Aquiles, que era a única parte mortal do seu corpo. Nesse momento, o grande herói grego Aquiles estava morto. E com essa enorme perda, os gregos foram atrás do que parecia ser a única saída para a vitória, as flechas de Hércules, que estavam escondidas. Eles resgataram essas flechas mágicas e vários troianos foram atingidos por elas. O primeiro a ser morto foi justamente Paris. Essas flechas elas eram mágicas porque elas nunca erravam o alvo.
e justamente ao acertar Paris e ele morrendo, o efeito de Afrodite, do feitiço de Afrodite sobre Helena teve fim, e ela acabou ajudando os gregos através de Odisseu, lembrando que Odisseu também a gente chama ele de Ulisses, né? E outro grego era Diomedes, a se disfarçarem, e os dois conseguiram entrar na cidade de Troia. Lá eles viram uma imagem de Atena, que era a imagem que protegia a cidade contra invasões. Os dois então roubaram essa imagem e levaram para o acampamento grego, acabando assim com essa proteção divina que Troia tinha. No último dia de guerra, Odisseu, ou Ulisses, colocou em prática a sua cartada final. Então, dos muros e das torres da cidade de Troia, grande cidade de Troia, os troianos viram os gregos indo embora, pegando os barcos e entrando no mar e batendo em retirada. Os troianos falaram, bem, eles perderam o seu maior herói de guerra, provavelmente as flechas de Hércules acabaram ou estão acabando, não, eles devem estar fugindo, estão derrotados. E os gregos deixaram o famoso presente de grego na praia, um cavalo gigante de madeira, ficou lá na praia e os troianos acabaram se reunindo em torno desse cavalo para decidir o que eles fariam com aquele cavalo gigante. Porque o primeiro pensamento deles foi, bem, Poseidon estava lutando ao lado dos gregos, provavelmente isso aqui é uma oferenda a Poseidon. Pois é, e aí enquanto eles discutiam isso, eles acharam um soldado, capturaram um soldado grego, e o soldado grego falou assim, não, eu fui abandonado por Odisseu, aquele crápula, aquele não sei o quê, eu vou contar pra vocês o que significa isso aqui, mas em troca eu quero a minha liberdade. Os caras toparam. E aí ele falou, olha, isso aqui na verdade é uma oferenda a Atenas. E seu tamanho gigantesco, na verdade, para impedir que vocês levassem o cavalo para dentro da cidade. Porque existia uma profecia que dizia que se os troianos se apoderassem desse cavalo, o triunfo, a guerra, estaria vencida, estaria garantida. E aí os troianos se entusiasmaram com essa ideia dessa profecia, levaram um presente de grego para dentro de Troia, e quando a noite caiu, as portas se abriram, comandados por Ulisses ou Odisseu. Eles saíram de dentro desse cavalo de madeira, invadiram a cidade, mataram os guardas que cuidavam dos portões, abriram os portões, e o exército grego, que estava ali escondido numa enseada, já tinha invadido a praia, estava ali escondido na escuridão da noite, acabou invadindo Troia. E aí, o que aconteceu ali foi feio. Então, assim, foi completamente queimada Troia, mas o objetivo foi alcançado. Menelau recuperou Helena, eles tiveram um problema ali para voltar para Esparta, tiveram que ir pro Egito, foi um caos ali, mas finalmente foram para Esparta, onde reinaram com muito esplendor. E um detalhe aqui muito interessante para quem é fã de Harry Potter, a filha de Menelau e Helena se chamou Hermione. Olha só. Bem, eu acho que essa história ela é bem legal, porque ela mostra bem como o lado vencedor é quem acaba contando a história, né? Então, assim, ninguém podia assumir que Helena fugiu com Paris porque ela queria, então ela foi enfeitiçada por Afrodite. Ninguém podia assumir que Aquiles ia enfrentar Heitor de igual para igual, então eles tiveram que dizer que Heitor se assustou com o grande Aquiles e fugiu e dava voltas na cidade. Em diversos momentos, os deuses que ajudaram os troianos a ganhar alguma coisa, né? Nunca foi pelo mérito próprio. Isso, exatamente. Então, foi Apolo que tirou as armaduras de Patroclo para Heitor conseguir matar Patroclo. Os deuses só ajudaram Troia na hora de Aquiles ser honrado e devolver o corpo de Heitor para Príamo. E aí os deuses ajudaram Príamo a se esconder e chegar na tenda de Aquiles, mas de resto os deuses só ajudaram os gregos. E no fim, até como uma forma de não passar o recibo de traído, contado então que Menelau e Helena voltaram a Esparta, reinaram em esplendor e tiveram a sua filha Hermione, né? Um nome aí que está muito ligado a Hermes, e não é à toa por a Hermione do Harry Potter também tem muito esse arquétipo do Hermes, né? Pois é, e você já enfrentou uma guerra interna em busca do seu oposto, que é o mais belo de todos? Deixa aí nos comentários. Um beijo no seu coração e até mais.